Olá. Hoje a nossa análise foca numa oportunidade bem específica no ensino superior, sabe? Uma vaga para professor substituto lá na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Temos aqui um resumo, tipo uma notícia, e o edital mesmo, o oficial. A ideia é a gente destrinchar os pontos principais, né? Para entender como funciona um processo desses. Exato. Vamos olhar além do anúncio, sabe? Ver os requisitos, como é a seleção e o que esses detalhes nos dizem sobre o perfil que a universidade está buscando para essa área específica. Perfeito. Então, começando pelo básico. A vaga é para a carreira de magistério superior, professor substituto. Isso, lá no campus de Santa Maria mesmo. A área é Linguística, Letras e Artes, mas é bem focado, né? Música e Educação Artística com ênfase no ensino de teclado. Carga horária de 40 horas. Isso. E um ponto importante já de cara. Professor substituto, né? Geralmente isso significa um contrato temporário, tem um prazo certo para cobrir alguma necessidade específica da universidade. E olha só a formação que pedem. Isso influencia direto no salário. O edital fala em graduação em música, Certo. ou pode ser graduação mais mestrado em música, ou ainda graduação com doutorado em música. É essa titulação que vai definir a faixa salarial. Ah, entendi. Começa ali por volta de uns R$ 4.300 e pode chegar um pouco mais de R$ 8.000 por mês, dependendo do título de quem for contratado. Faz sentido, né? Pela qualificação. Agora, e a seleção? Não é só mandar o currículo e esperar, imagino. Ah, não mesmo. Definitivamente não, ainda mais em federal. O processo é mais complexo, sabe? Tem etapas. A principal delas costuma ser a prova didática. Essa tem um peso grande, viu? 8 pontos em 10. E ela elimina e classifica. Volve. Então, basicamente dá uma aula. Uma aula expositiva que dura entre 40 e 50 minutos. O tema é sorteado antes, com alguma antecedência. E um detalhe importante. Antes da aula, o candidato tem que entregar um plano de aula, bem detalhado mesmo sobre o tema que vai apresentar. Peraí, entregar o plano antes? Mesmo antes do sorteio do ponto específico? Ou depois? Geralmente é sobre o ponto sorteado, mas a exigência do plano em si, antes da performance da aula, já mostra algo, né? Sim, sim. Sinaliza que eles valorizam o planejamento pedagógico. Não só a desenvoltura na hora, mas a preparação. Exatamente. Mostra essa preocupação com a estrutura, com a organização do ensino. Mas olha, para essa vaga específica de música e teclado, tem mais coisa. Tem um componente extra que chama atenção. Que seria? A prova prática. Ah, claro. Faz todo sentido para a música. Aqui a coisa deve ficar bem específica mesmo, né? O que essa prova prática exige. Sim, e os detalhes são bem interessantes. O edital descreve uma performance no teclado eletrônico. Aliás, um detalhe, o candidato tem que levar o próprio instrumento, tá? Nossa, tem que levar o teclado. Sim, e tem que ter no mínimo 61 teclas. A duração da performance é entre 20 e 25 minutos. E o repertório é o mais curioso, eu acho. Eles pedem uma peça popular brasileira, Ok. uma latino-americana, mas não pode ser brasileira, um standard de jazz, uma música pop ou rock e uma de livre escolha. Uau, que mistura, hein? Brasileira, latina, jazz, pop rock. Isso foge bastante daquele repertório só erudito que talvez a gente esperasse, né? Totalmente. E tem mais um detalhe importante. Pelo menos uma das peças tem que ter improviso. Improviso também. Sim, a avaliação então vai olhar tanto o domínio técnico, né, como a pessoa toca, quanto a parte artística, performance em si. Essa variedade toda de gêneros, mais a exigência do improviso, isso pode indicar que eles buscam um músico educador mais versátil, sabe? Com certeza. Alguém conectado com o que se toca hoje, com a música popular, não só com o tradicional. Talvez seja um reflexo de como os currículos universitários estão se adaptando. Faz todo sentido essa leitura, uma prova prática bem desafiadora e que diz muito. Mas ela é a única etapa depois da didática ou tem mais? Não, tem mais uma etapa. Quem consegue a nota mínima na prova didática, que é 7,0, e nesse caso imagino que precise ir bem na prática também, né? Tem que ver o edital para essa interação certinha. Aí essa pessoa avança para a prova de títulos. Prova de títulos. Certo. Essa é só classificatória. Quer dizer, ela não elimina mais ninguém.
só soma pontos na classificação final. E o peso é menor, 2 em 10. E como funciona essa prova de títulos? O que eles olham? Basicamente, o candidato entrega o currículo vitae, mas tem que ser documentado com os comprovantes de tudo. A pontuação segue uma tabela, uma planilha que está lá no edital bem definida. Eles valorizam várias coisas. A qualificação acadêmica, claro, os diplomas. Mestrado, doutorado. Isso. Mas também produção científica, artística, artigos publicados, apresentações, participação em projetos de extensão e a experiência docente que a pessoa já tem. É uma análise bem completa da trajetória. Entendi. Bem abrangente mesmo. Além dessas etapas todas de avaliação, tem outros pontos gerais, assim, mais administrativos, que são importantes para o pessoal saber? Tem sim alguns detalhes que sempre aparecem. A validade dessa seleção é de 1 ano, tá? E pode ser prorrogada por mais 1. O edital também segue a legislação de cotas, né? Então, tem reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas. Certo, importante. E tem algumas restrições para contratação. Por exemplo, quem já foi professor substituto em outra federal nos últimos 24 meses não pode ser contratado de novo agora. E se a pessoa já for servidora pública em outro lugar, precisa comprovar que os horários são compatíveis, né? Para não dar choque de horário. Ok, então, para a gente resumir, estamos falando de uma vaga temporária, bem específica, para ensinar teclado lá na UFSM. O processo seletivo é puxado, combina a avaliação da didática, né, da capacidade de dar aula, uma análise bem detalhada da trajetória, pela prova de títulos, e o ponto que mais se destaca aqui é essa prova prática de música, bem exigente e com repertório super variado. Exatamente. O conjunto das provas desenha um perfil bem claro, né? Eles buscam um profissional que não só domine o instrumento e saiba ensinar, mas que também tenha essa desenvoltura artística, essa familiaridade com vários gêneros musicais, incluindo aí a improvisação. É um perfil bem completo. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante no final, né? O que será que essa ênfase tão grande numa prova prática, com esse repertório todo popular, jazz, improviso, o que isso diz sobre o que se espera hoje do ensino de instrumentos como o teclado na universidade brasileira? Será que indica uma abertura maior, para além do cânone mais tradicional, erudito? Fica aí a questão para a gente pensar. Uma ótima questão. Até a nossa próxima análise.